Ok, e vou abrir aqui o meu iBase User, tá? Então, se eu não abrir automaticamente, vamos abrir aqui. sysadmin igual, com letras maiúsculas, é o usuário padrão. E neste momento estamos conectados na nossa base nova com as entidades empresa e servidor público. Então, neste momento, prontos para importar o nosso arquivo. Então, para criar uma nova importação, eu venho aqui às especificações de importação, faço nova. E aqui, então, pessoalmente, se for uma coisa simples, eu já posso importar tudo de uma vez, tá? Geralmente eu gosto de importar primeiro um lado e depois importar o outro e depois importar o vínculo para que fique mais claro, tá bom? Então vamos seguir a forma mais fácil. Aqui ó, temos entidade empresa, o tipo de fonte é um tipo de fonte arquivo de texto. Aqui eu vou selecionar o meu arquivo, então obviamente eu tenho aqui no meu desktop o meu arquivo de importação, tá? Primeira coluna, primeira linha eu digo que é os cabeçalhos, tá bom? E ele aqui está-me a perguntar qual é que é a divisão de campo, no caso é um tab, tá? Se eu olhar aqui o meu arquivo, eu vou ver que aqui tem um tab, podia ser um ponto e vírgula se fosse um arquivo CSV. Bom, passando em frente, é aqui que a gente vai fazer a associação. Lembrando que eu estou importando empresa, então vou aqui associar empresa. Este ID tem que ficar amarelinho, porque amarelo significa que eu estou usando este campo para identificar, para evitar repetições. Tá? Passando para a próxima opção, eu vou selecionar aqui a opção para verificar se existem entidades iguais, ou seja, para que eu não tenha duplicação de informação. Então, no caso de encontrar uma informação duplicada, não faz nada. No caso de não encontrar, cria uma nova. Tá? Aqui, este quadro aqui é um quadro assim um pouquinho mais complicado de explicar, mas no entanto é apenas estatístico e para tratamento de erros. No caso aqui para a importação não faz nada específico. Tá? Então eu vou mandar executar. Só salvar aqui a minha importação, então importar empresas. E quando eu faço isto, pergunta onde é que eu quero salvar. E neste momento já está importado. Então eu sei que ele importou 3 empresas novas e 7 não tiveram alterações. Então se a gente olhar aqui, a gente vai ver que a gente só tem empresa A, B e C. Portanto, o resto são tudo repetições. Então, condiz, não é? Muito bem. Próxima importação. Nova importação. Empresa servidor público agora. Vamos importar, seguindo o mesmo esquema. Vamos selecionar o arquivo de importação. Tab é o delimitador. Primeira linha tem os nomes das colunas. A gente pode ver aqui. Tá? Então agora lembrando que eu estou importando pessoa, vou definir o identificador para a coluna servidor, né? Porque eu estou importando pessoas novas. Também tem que definir e dizer que essa coluna específica identifica o servidor. Né? Então passando para a próxima. Mais uma vez eu digo que eu quero verificar. Se não for encontrado, cria. Se for encontrado, não cria. Ignora. Próximo. Executar. Vou salvar a especificação de importação. Então, importar servidor. Ok. Colocar isso aqui. E nesse momento ele está a dizer que adicionou 6 servidores novos e 4 eram repetições. Se a gente olhar aqui, então a gente tem do 1, 2, este aqui é repetido, 3, este é repetido, 4, 5 e o 6. Não é? Olhando aqui, 6 novos, 4 repetidos. Ou 4 já existia um arquivo no banco. Tá? Ok? Olhando só o que é que a gente está fazendo aqui, tenho 3 empresas e se olhar aqui, registros, tenho 6 servidores. Tá? O que é que eu vou importar agora? Vou importar agora a ligação entre eles, que é onde o iBase é uma ferramenta forte, uma ferramenta de vínculo. Não é? Então, no caso, eu vou escolher aqui vínculos, tipo de sócio, arquivo é o mesmo arquivo. Vamos selecionar, perdão, regressando aqui, é um pouco diferente aqui. Aqui é onde eu posso basicamente definir quais é que são as pontas, tá?
E se eu quero, por exemplo, que tenha uma seta, ou então que o vínculo seja algo que represente uma coisa diferente de confirmada. Então, no caso de ser não confirmado, teria um visual diferente, tentativa seria um visual diferente. Outra vez é só uma questão de visual, não é uma questão em termos de guardar informação e cruzar, é exatamente a mesma coisa. Então, passando em frente, next, selecionar o arquivo, o mesmo arquivo de sempre, todas as coisas são iguais, só que agora aqui eu vou ter que definir um identificador para a entidade 1, um identificador para a entidade 2 e vou ter que preencher o campo de sócio. Porquê? Como eu estou importando um vínculo, ele precisa saber o que é que ele vai vincular, não é? Então, qual é a entidade 1? A entidade 1 é servidor público e a entidade 2, aqui ó, é empresa. Então, vamos lá, entidade 1, portanto tem este 1zinho aqui na frente. O ID do 1 é o servidor e o ID do 2 é a empresa. Obviamente a gente tem que pedir para ele usar estas colunas como identificação, senão não vai encontrar. E no que não tem um número significa que são campos do vínculo, não é? E então a gente vai colocar o tipo de sócio no descritivo do vínculo. Não é o identificador, então não necessitamos colocar nada. Então o que eu vou agora pedir aqui, ou seja, isto agora está um pouco diferente. Porquê? Porque a gente precisa representar a entidade 1, a entidade 2 e o vínculo. O que é que a gente vai fazer com os identificadores? Então, em relação às entidades, que é aqui a parte de baixo, primeiro eu vou dizer, olha, se encontrares alguma, não faz nada. Se não encontrares, cria uma nova. Obviamente, como a gente já importou antes, obviamente que todas vão ser encontradas, não é? Não vai ter nenhuma nova. Mas eu preciso que ele identifique, senão ele sai criando um monte de entidades novas. Vou fazer o mesmo para a entidade 2. Okay? E agora já vem aqui a questão do vínculo. Né? Se eu não tenho o identificador para o vínculo, uma pessoa ela pode ter duas ligações com uma empresa. Ela pode ser sócio e pode ser sei lá, administrador e diretor. Não é? Então eu vou querer que todas as ligações com as empresas sejam efetivas. Então não vou colocar um vínculo porque eu sei que todos estes relacionamentos que estão aqui são únicos. Não é? Às vezes se eu tivesse repetições, por exemplo, que houvesse aqui outros campos, que fosse uma tabela para outra coisa, mas aqui no caso, como são relacionamentos únicos, eu não preciso identificar o vínculo. Tá? Então vou fazer próximo, aqui é exatamente a mesma coisa, vou salvar a importação, importar vínculos, e a importação está feita. Adicionou 10 novos vínculos. Obviamente aqui a gente já sabia, porque já tínhamos feito essa importação antes, então não tive novos servidores e não tive novas empresas, porque obviamente importamos. Bom, o que é que eu faço agora? Eu posso então pegar aqui na minha empresa ou no meu servidor público e fazer, por exemplo, uma visualização no Analyst Notebook. No caso eu vou aqui pegar em todos, vou apertar com o botão direito, pegar aqui Analyst Notebook e pedir para adicionar ao diagrama. Tá? Aqui, outra vez, então, vamos lá. Adicionar o diagrama. Só um minuto, está abrindo o Analyst Notebook. Bom, então temos aqui as nossas entidades importadas, lembrando que elas vieram de um arquivo de texto. Tá? Agora o que é que eu posso fazer? Agora eu vou fazer uma expansão para mostrar que a importação foi bem feita. Então, se eu vier aqui e fizer expandir, vejam só como é que o software trabalhou. Veja quão rápido eu peguei e consegui cruzar a informação. Então eu tenho aqui, ó, diretor, sócio. Vamos fazer uma verificação, ver se está tudo correto. Então se eu olhar aqui, por exemplo, e disser, olha, entre a entidade 1, que é esta pessoa, só puxar aqui um pouco para o lado, e a empresa A, existe um relacionamento administrador, está correto. Aqui, ó,
entidade 2 e a empresa C, existe um vínculo de sócio. Entre a entidade 6 e a empresa C, existe um vínculo de sócio. Tá bom? Então é assim que a gente pode pegar num arquivo de texto e transformar facilmente em um cruzamento de informação. Isto, obviamente, se eu ficasse até neste arquivo aqui pequenino, se eu andasse aqui linha a linha a tentar entender quem é sócio de quem, quantas empresas é que eles são sócios, a que empresas é que os servidores estão associados, eu ficaria aqui a tarde inteira, ou então teria que fazer os mesmos bonecos que o software automaticamente faz, tá bom? Então espero que tenha ajudado, uma boa tarde para todos e um bom trabalho.